Jesus está vivo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir dizendo glória. Eu estou falando que Jesus, que você e eu servimos, está vivo. Oh, bendito seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, muito alegre, agora que eu percebi a Ermeliene ali, depois desse acidente que sofreu. Deus te abençoe. Pastor Lorival, está lá, Deus abençoe a vocês, fizeram falta aqui durante esses dias. Creio que Deus já está no controle, abençoando em tudo, né? Aleluia. Nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, Deus abençoe cada um, cada família, e que Deus te encha das bênçãos de cima, das bênçãos que vêm de cima do céu, do Senhor para a sua vida. Amém. Queridos, nós lemos o texto de Mateus, está registrado em Mateus 15, 1 ao 9, que narra um fato muito interessante. Nós estamos à véspera do Natal. O Natal é uma festa que mexe com as emoções, né? Mexe com praticamente o mundo inteiro. E esse texto eu quero ler rapidamente. Diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao seu pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu quero falar hoje sobre esse tema que eu já mencionei aqui. E eu coloquei assim: oba, Natal chegando. Será que existe perigos para evitarmos? Digam comigo assim: oba, Natal chegando. É bom, não é? Aí vem o parente de lá, o parente de cá que vai para lá, e aquele negócio bacana, né? Aquelas roupas que a gente está usando assim, justinha, a gente deixa elas para um canto, né? Porque senão elas se rasgam, alguma coisa acontece, né? Porque esses dias a gente é tradição. Jesus estava falando com os seus discípulos a respeito de tradições. É notório para todos os leitores da Bíblia que os homens têm um interesse, parece que palpitam por fazerem coisas que a Bíblia não manda e deixar de fazer aquilo que a Bíblia manda. É uma tendência, irmã Cláudia, que parece que está dentro das pessoas. Eles querem criar alguma situação para transparecer um quebrantamento, para transparecer uma devoção a Deus, mas as pessoas tendencialmente parece que caminham para coisas que Deus não exige, deixando para trás as que Ele exige. Levante a sua mão comigo e diga: Deus tem misericórdia de mim. Por quê? Porque as pessoas, Nivaldo, eles não serão justificados por aquilo que eles acham.
e há uma sensação dentro de cada pessoa, parece que transparecendo, que a gente será julgado por aquilo que eu acho. Eu estou sentindo aqui, eu estou me arrepiando aqui, isso aqui eu não vou de jeito nenhum. Olha para mim, por favor, aqui atrás na minha retaguarda, os obreiros que aqui estão. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz, aí sim. Eu já repeti isso aqui dezenas de vezes. O hino de uma cantora que diz: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Levante a sua mão e glorifique a Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia, ela é alimento para nós, é água para saciar a nossa sede, ela é a bússola que orienta, ela é a espada do Espírito, é o capacete da salvação. Efésios capítulo 6 descreve a armadura de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que ela é apta para discernir as intenções do coração. Você pode glorificar a Deus pela Bíblia. Diga: quanto amo a tua lei, Senhor, é a meditação do meu coração todos os dias. Sabe por que você não falou agora? É porque não é. A Bíblia está sendo um ponto de apoio para alguns momentos da nossa vida. Ela não é a meditação. A nossa vida, infelizmente, não está baseada na palavra de Deus constantemente. Eu tiro momentos para obedecer a palavra e tiro momentos para seguir o meu caminho de acordo com a tradição. E era exatamente isso que Jesus estava falando. Tem muita gente perdendo a oportunidade de ser abençoado por Deus, de ter uma vida plena nesta terra e a certeza da vida eterna, porque desprezam a palavra de Deus. O salmista diz que ela é mais doce do que o licor dos favos de mel, é mais preciosa do que qualquer outra coisa. O grande sábio Salomão diz que a sabedoria, e que a Bíblia diz que a sabedoria vem pelo temor do Senhor. Ele diz que quem busca a sabedoria levanta pela madrugada para buscá-la. Aí sabe o que a gente fala? Marcelo, a gente fala assim: olha, tem que orar de madrugada. Não é assim que a gente fala. Os que de madrugada me buscam, o que acontece? Mas quem que está falando isso? Aí a gente diz: é Deus, tem que orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Claro que a oração de madrugada, ela é um sacrifício a mais, é um momento oportuno para a gente buscar a Deus. Mas o versículo está falando sobre sabedoria. Mas eu disse que tendencialmente os homens tentam burlar, encaminhar, é para esse rumo aqui. Jesus fala que as tradições, ele não tem compromisso com tradição de ninguém. É porque minha avó, meu avô, meu não sei quem. Deus não tem compromisso com tradição de ninguém. Ele tem uma palavra direta para mim e para você, palavra de vida eterna. Por isso que Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Levante a sua mão para o Senhor nesta noite e diga: Senhor, eu não quero te largar por nada nesta vida, eu quero seguir ao Senhor, porque só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Se a gente observar detalhadamente, em nenhuma época do ano, talvez o fevereiro aí do carnaval, para equiparar a quantidade de pecados cometidos, injustiças, nessa semana que se estende do Natal até o final do ano. As pessoas poupam durante o ano para fazerem bebedeiras no final do ano, tudo em nome de uma fé que está honrando a Deus, porque é o nascimento, é o aniversário de um Jesus. Pastor, se eu contra o Natal? De forma alguma. Natal é muito bom. Eu digo na igreja sempre: o Natal é um momento da gente passar com a nossa família. Um momento especial, de mais quebrantamento, né? A gente está ali, mais quebrantado,
mas eu quero falar sobre as tradições que envolvem esse período, que deveria ser um período marcante na vida de cada um de nós, mas tem se tornado uma tradição. E pasmem vocês, tradição para fazer coisas erradas que desonram ao aniversariante que nós dizemos comemorar a data do seu nascimento. A maioria das pessoas na celebração, e assustem vocês, chamada religiosa do Natal, nessas festividades, fazem de conta que estão honrando a Cristo, quando na realidade o que essas pessoas fazem é desonrar ao Senhor Jesus na data que dizem ser a data do aniversário dele. Eu anotei aqui algumas práticas que desonram ao Senhor Jesus nesta época do ano. Primeiro, a prática de adoração. Pastor, por que o senhor está falando isso hoje? Eu estou falando para que você não caia na chamada tradição e desonre ao Senhor. Fica atento. As coisas grandes dificilmente nos embaraçam, mas as coisas pequenas facilmente nos enrolam. Não precisa mais do que uma casca de banana, não precisa do pé de banana. Uma casca de banana é suficiente para nos derrubar. Não precisa um edifício, um prédio, basta quem sabe um tijolo, uma areia, resto da massa que ficou ali no asfalto, na bicicleta, na moto ou às vezes a pé, para derraparmos ali e cairmos. As pequenas coisas, por isso que o profeta Isaías disse: os vossos pecados, coisas maiores, e as vossas iniquidades, coisas pequenas, têm o mesmo resultado, tanto o grande quanto o pequeno, nos separam de Deus e impede que Ele nos ouça. Louve a Deus, porque o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Adoração vã. A adoração a Deus deve ser à luz da verdade bíblica e não das tradições e conceitos humanos. Cristo é desonrado quando os homens comemoram o seu nascimento, transparecendo ser adoração. Então a gente não deve comemorar o nascimento de Jesus? Com certeza, apesar de que, olha para mim, em toda a Bíblia não existe uma referência para que o homem comemore o nascimento de Jesus. Que coisa interessante, não é? Mas existe referência na Bíblia dizendo para comemorarmos o dia da morte. O reino de Deus veio trazer uma diferença. As tradições, elas são gordurosas, mas a verdade de Deus liberta o homem. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão Gesiel, tem algum problema comemorar o aniversário de Jesus? De forma alguma, só que não é para comemorar como forma de adoração, porque a Bíblia não pede para fazermos isso, não ordena para fazermos isso. E as pessoas querem passar por um momento de adoração. Sabe por quê? Eu estou comemorando o aniversário. A maioria entorta uma cabeça e diz: é porque eu sou temente a Deus. Se você é temente a Deus, comemore a morte do Senhor, porque é na morte dele que está a sua vitória. Claro que no nascimento também, mas o resultado da tua vitória, da tua redenção, do perdão dos nossos pecados, é a morte e ressurreição dele. Por isso ele diz: olha, vocês devem celebrar isso até que eu volte para arrebatar a sua igreja.
Perceberam que hoje os cânticos vieram nos chamando a atenção para o Yeshua que está voltando, para Jesus que está voltando para nos levar dessa terra. É esse dia que a gente finaliza o nosso momento de adoração pela morte dele, e aí viveremos eternamente com o Senhor, diz a sua palavra. Não há nada de errado em lembrarmos do nascimento, até comemorar o nascimento de Jesus. Mas quando o homem idealiza esta celebração como um padrão de adoração, infelizmente isso se torna pecado. Se você observou a palavra de Deus, como que eles chegaram até Jesus? Foram os escribas e fariseus, pessoas doutas na palavra, na lei, chegaram para cobrar de Jesus, dizendo: os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, sabe que o lavar as mãos, imagine agora, nessa época. Bom dia, você foi no Pará, quantas vezes você lava as mãos? Toda vez que tiver uma oportunidade. Ah, mas não tem não, mas eu tenho aqui na minha sacola um negócio aqui para bater na mão, para limpar as mãos, um álcool em gel. Não é assim? Quem aqui tem o álcool em gel na bolsa? Olha que beleza. Irmão, eu tenho um dentro do carro, esse dia eu estava com um pequenininho colocado no bolso. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Tá o bichinho. Mas lavar as mãos é um ato extremamente responsável. Nós pegamos em alguma coisa, vamos nos alimentar, a gente pega no alimento, ainda mais naquela época, que era comum comer metendo a mão na vasilha e tirando a parte. Muitos de nós aqui, na nossa época, os pais eram mais animados, né? 8 filhos, 10 filhos, era coisa normal. E a maioria, irmão Cleiton, pegava um couro, estendia, botava uma bacia, a criançada em volta, viu, Cirilo? Cada um tirando o seu bocado ali, né? Os mais lentozinhos levava prejuízo. Mas lavar as mãos é um ato extremamente responsável da nossa parte. Só que, se esse lavar as mãos se transformar em uma tradição para chegarmos a Deus, isso se torna pecado. O que Jesus confronta os escribas e fariseus é exatamente porque eles vieram com uma intuição de confrontar Jesus, dizendo que os discípulos estavam errados na sua forma de servir a Deus. Não lavavam as mãos antes das refeições. Tradições. Uma tradição que é necessária para todos nós. Lavar as mãos antes das refeições e em outros momentos, com certeza, quanto mais lavarmos as mãos, evitamos possíveis problemas de saúde. Lavar as mãos, lavar as mãos. Agora, não havia nenhum erro para os judeus por lavar as mãos antes de comer, mas quando eles fizeram disso um ato de culto, eles acrescentaram algo à palavra de Deus, à ordenança de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. O Senhor ordenou a circuncisão. Como algo que resultaria em higiene, em saúde. Mas a partir do momento que os judeus tornaram isso como uma prática necessária para a salvação, eles pecaram. Olha o que está em Atos 15, versículo 5. Atos 15, 5. Nós vamos ler. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo:
que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Agora vamos para Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5. Gálatas 2, 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aqui está falando da circuncisão. Eles vieram secretamente, observando. Por isso que a Bíblia diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, quer dizer, deixar de se circuncidar, resolveria alguma coisa, mas o Senhor, através da palavra de Deus, trouxe libertação para a humanidade. Paulo fala disso quando alguém come carne ou deixa de comer. Não, aqui é errado comer carne. Ele disse: olha, o que não come não deve ignorar ou escandalizar-se com o que come carne, porque a salvação, ela não procede de tradições. A tradição é importante. Eu venho de uma família que a tradição é a seguinte: tem que ser assim, assim, assim. Que coisa! Se for coisa boa, não tem nenhum mal nisso. O mal está em transformar isso em um culto a Deus. Você está aqui na igreja, veio adorar a Deus, amém? Aleluia, não deixa nada tirar de você isso. Não deixe o celular, a internet. Tem muita gente dentro da igreja acessando a internet por aí afora, mas você, em nome de Jesus, não deve, não pode ser contado como um desses. Aqui na igreja, concentre-se, você está adorando a Deus. O que desagrada a Deus é essa mistura que nós fazemos. O que é que tem acesso à internet? Nada. Mas se eu misturar isso, eu posso complicar e fazer com que a minha adoração não chegue a Deus. Você quer que a sua adoração chegue a Deus? Aleluia. Eu faço uma pergunta: será que o Senhor Jesus queria ser lembrado no Natal como sendo o seu aniversário? Se a gente responder que sim, certamente Ele nos teria deixado um dia preciso e nos mostraria quando e como praticá-lo. As datas sempre foram muito precisas no Antigo Testamento, bem como no Novo também. Do Pentecostes foi mencionado. Você sabe o que é o Pentecostes? É o penta de 50º dia após a Páscoa. Pentecostes. Aleluia. Tem data marcada. Tem um dia festivo, a festa dos pães asmos. A festa, são 7 celebrações importantes com datas marcadas no dia X de cada mês. Mas é de conhecimento de todos que os primeiros registros históricos nada atribuía a respeito do Natal, mas que ele se originou centenas de anos após a lei de Cristo ter sido dada. Alguém muito inteligentemente observou uma data para comemorar o nascimento de Jesus. Até aí tem algum mal? Não tem. Mas a partir do momento que esse dia se torna um dia para adorar a Deus, por causa dessa festa, poderá ser um problema seríssimo para todos nós. Olha o que diz aqui a enciclopédia americana: o Natal, de acordo com muitas autoridades, não era celebrado nos primeiros séculos da igreja cristã. Uma festa foi estabelecida em memória do nascimento de Cristo no século IV. No 5º século, a igreja ocidental ordenou que fosse comemorado o dia da festa romana, exatamente na data do nascimento do sol, comemorado por Roma, pela Roma antiga.
já que nenhum conhecimento certo se tinha do nascimento, da data ou dia do nascimento de Cristo, para que eles pegassem a data correta. No Natal, as pessoas se envolvem em bebedeiras, e a desonra a Cristo também, quando as pessoas se envolvem em bebidas alcoólicas, dizendo estarem comemorando o aniversário de Jesus. Claro que tem muitos cristãos que lutam, né, que tentam justificar o uso de uma bebida alcoólica, mas isso seria um tanto difícil para a gente equilibrar isso, sabendo que no nosso meio tem pessoas que eram alcoólicas, dependentes, e que um dia foram alcançadas pelo Evangelho da paz, trazendo a eles a libertação. Aleluia! É difícil a gente acertar esses detalhes. Os efeitos da bebida alcoólica são: ela perverte o julgamento, ela seduz e destrói, ela é viciante, escraviza o coração e provoca doenças. A bebida alcoólica é condenada no Novo Testamento. A palavra sóbrio é usada muitas vezes no Novo Testamento. Vem do grego, que entre outras coisas significa ser livre da influência de entorpecentes. Isso é o que se comemora no Natal: muita bebida, vinho forte, para fazer parte de uma tradição que jamais foi projetada por Deus para a vida do ser humano. Eu quero que você receba esta palavra nesta noite e saia daqui convicto de que a sua fé está baseada na palavra de Deus. A sua casa não está edificada sobre a areia, ela está edificada sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Já viram aquelas pessoas que vão em uma festividade? Aí não tem um uso aí que as pessoas colocam bebidas em um recipiente, aí fica com aquele copo, aquela coisa na mão, vai bebendo ali, né? Aí você, crente, está no meio dessa festa, de repente você pega lá: não, eu vou pôr aqui guaraná com um suco de uva, para ficar parecendo. Eu estou também com o copo, da mesma forma que o outro, com a vasilha, estou andando para lá e para cá, e estou na moda, mas não estou em pecado. Olha para mim, por favor, aqui os obreiros na minha retaguarda, você aí, encoraja, seja de fato uma pessoa que se levanta e diz: eu não concordo com isso, eu não participo disso, eu tomo a decisão. Eu sou pentecostal, mas eu tenho uma palavra que me denomina como protestante. Eu me levanto contra. Está se falando aí em carnaval, em Porangatu, mas eu e você que sabemos o mal que esse troço traz, nós nos levantamos e nos opomos, dizendo que nós somos contrários a isso. Ah, pastor, traz benefício. Pode até trazer algum tipo de benefício, mas os malefícios são superiores e não compensa. Olha o que eu vou te dizer: nenhum sucesso compensa o fracasso da família. As pessoas podem se dar bem em qualquer situação, mas se a família não estiver bem alicerçada na palavra e em Deus, nada compensa. Mas eu quero declarar sobre a minha, sua vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você concorda, dá um brado de vitória, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Tome uma posição, meu irmão. Diga não ao pecado. Eu vou só aparecer aqui. Diga não, definitivamente. Não adianta eu estar com a minha gravatinha, o meu paletó, microfone na mão, se eu não tomar uma posição diante das ofertas que aparecem na minha vida. Eu tenho que tomar decisão. Eu digo não
Tem um hino que alguém escreveu, diz: todo dia o pecado vem e me chama. Toda hora o pecado está na nossa porta, o inimigo não desiste, mas eu te digo nessa noite que existe alguém superior, que é o Espírito Santo. Ele não desiste de você, ele não desiste de nós. Glória a Deus. Eu deixo para você essa observação nesta noite. Não vou me estender, mas eu creio que a palavra de Deus, ela é capaz de trazer para mim e para a sua vida um recomeço espiritual. Meu irmão, nós não podemos viver doentes, como Paulo escreve aos Coríntios. No meio de vocês há muitos doentes, muitos que dormem. Despertemos para o momento de Deus na nossa vida. Nós somos chamados por Deus. Deus tem um plano maravilhoso na vida de cada um. Moça, rapaz, senhoras e senhores, crianças, não troquem a alegria da salvação por nada nesta vida. Um momento de prazer, um momento que satisfaz a carne e te distancia de Deus, não deve ser recebido por nenhum de nós, porque nós não abrimos mão da nossa fé, da nossa salvação. Feche os seus olhos comigo. Nós não devemos permitir que as pressões, as tradições criadas pelos homens nos levem a observar e a guardar algo que não é uma ordenação de Deus. Nós, eu e você, feche os seus olhos, não precisamos de modismos, nem de tradições para agradarmos ao nosso Deus, pois biblicamente a única forma de o honrarmos a Cristo, é fazendo exatamente como Ele mandou, nem mais nem menos. Nós devemos observar tudo isso, pois não podemos permitir que as atividades do Natal nos levem a afastarmos de Deus, a perdermos a fidelidade ao nosso Deus. Feche os seus olhos, continua com os seus olhos fechados. Ore a Deus, clame a Deus nesta hora. Diga a Deus: eu quero comemorar o teu nascimento, mas eu quero comemorar por lembrar de alguém que veio entre os homens para dar uma nova oportunidade para aqueles que em Ti confiam, em Ti esperam. Pai, eu clamo em favor da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. São tantas situações querendo nos enganar, nos afastar de Ti, mas eu quero te pedir nesta hora, meu Pai, o Teu socorro, o Teu cuidado. O Senhor cuida de nós, o Senhor tem zelo por nós, o Senhor tem amor, um amor profundo, conforme a Bíblia descreve, como tal maneira incalculável, incapaz de descrevermos, Senhor. Nós somos incapazes de descrevermos o Teu amor, mas eu oro em favor da Tua igreja, do Teu povo. Senhor, socorre os nossos corações com a alegria da salvação. Meu Deus, nos ensina a ter posicionamento como cristãos, como servos de Deus, dizendo não ao pecado, fugindo da aparência do mal. Deus, eu oro por cada família nesta noite. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, a vitória que vem do Senhor. É o Senhor quem te fortalece, é Ele quem te guarda, é Ele quem nos guarda. No meu Deus, em nome de Jesus, traga ao nosso coração o desejo de ser fiel ao Senhor, de amar e obedecer a Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Aleluia. Entre nós tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer fazer isso nessa vida, nesta noite. De repente você está afastado dos caminhos do Senhor. Diz: hoje eu quero voltar para Jesus. Hoje é dia de salvação. Se tem alguém entre nós, dê um sinal. Eu quero orar por você. Eu quero Jesus, eu recebo Jesus novamente. Jesus, eu te recebo na minha vida. O Senhor é a alegria da minha vida. Sem Ti, eu não consigo imaginar como seria o meu destino. Mas posso analisar que não seria bom, porque a bondade do Senhor me alcançou, e é por isso que o Senhor tem um caminho reto para mim, para minha casa. Eu te agradeço, assim como na vida da tua igreja, na vida dos obreiros presentes. Tem alguém para Jesus hoje?
Comemore esse Natal servindo a Deus. Comemore o Natal, época que foi criada aí para vendas, né? Para negócios. O objetivo foi esse. Mas você traz o Jesus para dentro do seu coração. Diga: nasça aqui dentro de mim, Jesus. Eu quero um recomeço, eu quero uma alegria para a minha vida. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando. E a você que está aqui na igreja, Deus te abençoe em Cristo Jesus. A igreja diz amém.